Uma investigação da Polícia Federal indica a existência de uma conexão entre milícias digitais e ameaças direcionadas ao ministro do STF, Flávio Dino. Os ataques começaram após o voto do Dino pela condenação do Bolsonaro no julgamento da trama golpista. Que surpresa, né? Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca no Plantão do Meteoro. Bora lá. Mas eu estou chocada, né, Sofia, que tem milícias digitais atacando o Flávio Dino porque ele votou contra o Bolsonaro. Ora, associadas a quem essas milícias podem estar? Vamos lá. Quem poderia imaginar, né, Ana? Quem poderia imaginar? Pois é, isso aí começou lá no dia 10 de setembro, né, que foi quando o Xandão, seguido do Flávio Dino, deram aí seus respectivos votos no julgamento do núcleo 1 da trama golpista, pedindo aí a condenação do Jair Bolsonaro e seus 7 comparsas lá naquele julgamento histórico. Logo que o Dino fez o voto dele, ele começou a receber dezenas e mais dezenas de mensagens atacando ele, atacando a família dele, a gente até ameaçando destruir o prédio do STF e tudo mais. E daí o Dino fez o quê? Ele acionou a Polícia Federal. Eu vou colocar aqui na tela, Ana, uma reportagem, já é uma reportagem mais antiga, né, do dia 10 de setembro, né, contando isso aí, ó. Flávio Dino aciona a PF após ameaças recebidas por voto no STF. Ministro relata coações virtuais e cita risco de novos atos violentos após voto em ação contra Bolsonaro e aliados. E vamos e convenhamos, Ana, não é um medo infundado, né? Tava muita gente esperando, ok, qual vai ser a ebulição que a gente vai ter quando eventualmente Bolsonaro vier a ser condenado. E lembrando que o próprio Flávio Dino foi alvo de ataques no avião, quando ele estava indo do Maranhão para Brasília para participar desse julgamento. Então, não era algo infundado. Mas vamos ver aqui as aspas do que o Dino falou na época. Imediatamente após o voto que proferi, passei a ser destinatário de graves ameaças contra minha vida e integridade física, veiculada via internet. Entre os traços que chamam a atenção, há uma constante alusão a eventos ocorridos no Nepal, o que parece sugerir uma ação concertada com caráter de incitação. Lembra que, contexto, nessa época era justamente quando estava tendo aquelas manifestações no Nepal que chegaram a botar fogo em prédios do governo. Uhum. Então, aparentemente, aí, de acordo com o Dino, muitas dessas mensagens que ele estava recebendo faziam alusão àqueles eventos. Uhum. Tá, Ana, isso foi aí no dia 10 de setembro. Passados aí mais de 20 dias, o que aconteceu? A Polícia Federal se manifestou sobre esse caso, dizendo que encontrou, sim, indícios de ação coordenada. E daí enviou isso para o Xandão analisar. Por que para o Xandão? O que o Xandão tem a ver com essa história? Ai, tudo Xandão? Tudo Xandão, o que o Xandão tem a ver com essa história é que encontraram indícios de ação coordenada, ou seja, de milícias digitais. Quem é o relator do caso das milícias digitais? O Alexandre de Moraes. Então, por isso que foi aí pro ministro Alexandre de Moraes analisar essas informações obtidas pela Polícia Federal. Vamos lá para a Agência Brasil, que vai nos contar. Polícia Federal vê possível ligação de ameaças a dinos e milícias digitais. Ministro do STF denunciou ataques após votar para condenar Bolsonaro. Tá, esse contexto a gente já tem, então vamos direto para novidade. Ao analisar o caso, a delegada responsável pela investigação entendeu que as ameaças podem estar relacionadas com o inquérito que apura as milícias digitais e pediu que o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, está aí explicado porque o Xandão, analise a eventual ligação entre os dois casos. Até o momento, a checagem preliminar da PF já encontrou 50 perfis que realizaram as ameaças. Então, quando a gente falou de dezenas e dezenas de ameaças, gente, foram mais de 50 perfis.
fazendo ameaças. Sendo assim, eu não vou falar 50 pessoas porque vai saber quantas pessoas estão por trás desses perfis, né? Sendo assim, submeto a Vossa Excelência a apreciação acerca de eventual conexão dos fatos acima narrados com aqueles apurados no inquérito 4874 do Distrito Federal, no âmbito do qual são investigadas condutas praticadas por integrantes de milícias digitais votadas à coação de ministros integrantes da Suprema Corte. A corporação também pediu que seja aberta uma investigação específica para tratar das ameaças contra Flávio Dino e que as plataformas que operam as redes sociais forneçam dados dos perfis que realizaram as postagens. É isso aí, Ana. Então, agora vai para o Xandão decidir se isso deve ser apensado aí ou não ao inquérito que já está ocorrendo das milícias digitais. Cabe ao Xandão decidir se é um caso à parte ou se é o mesmo caso. E também aí a gente decidir se vai seguir aí o que sugeriu a delegada ou não de abrir um segundo caso específico para tratar as ameaças ao Flávio Dino. Enfim, o modus operandi a gente já conhece, né? Já. Infelizmente era de se esperar, né, que esses ataques acontecessem. Eu tô com uma dúvida só. O Flávio Dino foi atrás disso, né, de denunciar, enfim. Mas eu suponho que os outros ministros também estejam recebendo essas ameaças ou não, né? Acho que É uma boa pergunta. Eu fiquei com a mesma dúvida e nenhuma das matérias que eu achei sobre esse assunto levantam essa questão. Porque se eu fosse apostar, eu apostaria que o Flávio Dino foi quem levou a coisa adiante, porque eu não acho que necessariamente os outros seriam poupados. Eu também Mas acho. que tem uma predileção, talvez, por atacar o Flávio Dino, porque não é só essa decisão aí também, né? Ele também atacou muito as emendas, né? E eu acho que vai Então, pelo contexto também, né, Ana? Lembrando, no dia anterior, o Flávio Dino havia sido atacado, quase foi agredido dentro do avião por uma bolsonarista. Então, acho que esse contexto de que ele tinha acabado de sofrer um ataque que quase se tornou físico, também deve ter contado na decisão de fazer essa denúncia. Sim, exatamente. Não, é gravíssimo e as menções ao Nepal aí são uma ameaça covardemente velada, né? Uhum. É uma forma de ameaçar, aliás, bem gravemente o ministro. Eu acho que está certíssimo, inclusive, de levar adiante a denúncia, né, e de investigar, até porque é nessa investigação que nesse tipo de investigação, que a gente descobre aí muitas relações entre grupos políticos aí e milícias digitais. É assim que essas ligações podem vir a aparecer. As milícias digitais no país estão se tornando, eu tô sendo bem leve, né? Estão se tornando um problema? Não, elas são um problema já há muito tempo. Na beirada aí de um ano eleitoral, são ainda um problema mais grave. A gente vem levando, assim, vem construindo algum tipo de reação juridicamente, né? As milícias digitais, enfim, gabinete do ódio, esse tipo de coisa, a partir das investigações, né? Sobre fake news, sobre milícias digitais, enfim. E é graças, né, à seriedade com que essas coisas têm sido levadas aí que a gente tem tido algum tipo de ação a respeito disso. Acho interessantíssimo quando você diz, olha, né, 50 perfis aqui, já foi solicitado identificação e tal. Me dá uma esperança, Sofia, de que essa investigação seja feita a sério, né? E acima de tudo, não basta só encontrar quem é que tá mandando essas coisas pro Flávio Dino, mas qual é a conexão entre essas pessoas, de onde vêm essas mensagens, e se for o caso, quem pagou por elas, né? Exatamente.
De resto, a gente vê muito, assim, né? Trabalhando na internet, a gente vê muito como as mensagens... Isso que pra gente até, relativamente, acho que chega pouco. Mas a gente vê muito quando é uma coisa coordenada, assim, sabe? A gente consegue... Dá pra perceber o tipo de comentário, né? Que é coordenado. Esse tipo de coisa vem correndo solto na internet há muito tempo. Me parece que há uma movimentação para combater, né, finalmente, esse tipo de ação que parte aí dessa percepção de que a internet não é terra de ninguém, não vale tudo, né, e tem que ter responsabilização aí sobre as coisas que são feitas ali, inclusive as coisas que são feitas amando de poder, amando de dinheiro, e não é só uma responsabilidade individual aí do sujeito que falou uma besteira para um juiz, não, é muito mais grave, é uma espécie de crime organizado, né. A gente aqui não costuma chamá-lo assim, né? Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora lá.